Só quem tem uma agenda bem organizada entende o quanto a sua vida muda, o quanto ela fica mais leve, o quanto você consegue produzir mais de uma certa forma, né? Porque afinal de contas, a nossa vida, quando ela tá organizada, quando ela tá toda certinha, toda redondinha, ela muda muito, né? Eu anotei vários tópicos aqui para não esquecer de nada, porque, tipo, eu acho muito importante a gente falar a respeito desse assunto, sabe? Abordar esse assunto, porque eu acredito que muitas de vocês aí não se sintam empreendedoras pelo fato de ter um ateliê dentro da sua casa, dentro do seu quarto, né? Dentro da sua sala. Eu comecei dentro do meu quarto, como a maioria de vocês já sabem a minha história, mas um dia eu vou chegar aqui e vou contar novamente para as novas, né? Entenderem do que a gente fala, né? Eu não comecei num ateliê loja, eu trabalhava na minha casa, então muitas vezes eu não me achava empreendedora, até porque o teu redor muitas vezes não deixa, né? Mas vamos lá então falar por que é importante você ter uma agenda. A importância de você ter uma agenda é pelo fato de você chegar no seu ateliê de costura todos os dias e você saber o porquê, o que você vai fazer. Quais são as primeiras coisas que você vai fazer? Quem são as pessoas que vão estar esperando no final da tarde o seu ajuste no dia seguinte? Essa organização eu faço aqui no meu ateliê num quadro que fica na parede aqui, sabe? Depois eu mostro para vocês. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui certinho como que eu faço. É um quadrinho super simples. Ai, mas então eu não vou poder fazer agenda porque não tenho quadro. Meninas, vocês podem fazer isso num papel, numa caderneta, num caderno, sabe? O importante é que vocês façam. Toda vez que o cliente chega no meu ateliê de costura, eu faço um comando, né? E deixo ali a data. Quando esse cliente ele vai embora, ele sai do meu ateliê de costura, o que eu faço? Eu pego, antes de eu guardar a sacola dele no meu nicho ali, onde ficam as peças para fazer, eu já vou no meu quadro e anoto. Nossa, mas quanta complicação! Não é mais fácil você pegar a sacola, colocar no canto ali e já ir fazer outra coisa? Não, meninas, não é, porque você vai deixando a sua mente leve. Você vai deixando a sua vida mais leve quando você se organiza e deixa que o quadro ali se preocupe com as coisas que tem para ser feitas. Você só vai olhar para o quadro ou para o caderno e vai entender que aquilo ali tem que ser entregue em tal dia e em tal horário, né? Na maioria das vezes eu deixo horário marcado para não acumular muito cliente no mesmo horário. Não que eles vão chegar exatamente no mesmo horário, né? Quem é costureira sabe disso. Mas tá, de repente você já vai se organizando para isso, você já vai se preparando para isso, né? Para não aglomerar, fazer um aglomero de clientes dentro do seu ateliê. E como, ô Lucimara, e como que eu faço quando a minha agenda está cheia? Quando a sua agenda está cheia para a semana, você já vai marcando para a próxima semana e fica muito mais fácil para você mostrar para o seu cliente que realmente você está falando, né, a verdade, que você não está enrolando o serviço, que você não está tipo, querendo deixar de pegar o ajuste por algum outro motivo que ele possa imaginar, porque você tem ali o comprovante da sua agenda cheia. Aqui no ateliê é super fácil para mim, porque o cliente chega ali e fala: olha, minha agenda tá super lotada para essa semana, né? E então a gente vai ter que marcar para outra semana, agendar para outra semana, né? Porque afinal de contas é aquela máxima que eu sempre falo para vocês. Quem tem que caber na sua agenda é o cliente, não você caber na agenda do cliente. Aqui no ateliê a gente temos muitos clientes, muitos, vários. São 16 anos de ateliê de costura e nesse tempo todo tem muitos clientes fiéis, então esses clientes fiéis se somam a outros clientes novos e a agenda ela é sempre muito cheia. Então o cliente, quando ele chega no meu ateliê de costura, ele tem que entender que eu tenho realmente que cumprir essa agenda, eu tenho que seguir essa agenda, porque senão eu acabo me dispersando e atrapalhando quem se organizou, né, para pegar o ajuste naquela data. Então eles acabam entendendo. O cliente novo que chega já começa a perceber que realmente tem uma organização. E qual que é a diferença de você ter um ateliê organizado com agenda e não? Primeiro, para você, né? Quando você tem um ateliê super organizado com agenda, a tua vida facilita muito, fica muito mais fácil. Você não pega tudo numa vez só, porque você sabe que você vai ter que cumprir uma agenda e entregar na data. E para o seu cliente também fica muito mais fácil, porque ele vai entendendo com o passar do tempo. Se ele tem uma urgência, se ele tem uma necessidade muito grande, ele vai ter que se organizar e vir com uma antecedência para o seu ateliê de costura para poder
pegar o ajuste, a encomenda dele na data que ele queira, né? Então, eu quero viajar no dia 30 de maio, né, que é feriado. Eu quero, é Corpus Christi, é um feriado bem longo, eu quero viajar. E eu quero que a Lucimara faça os meus ajustes. Ela vai chegar na terça-feira aqui. Ela pode até chegar na terça-feira, mas ela não vai conseguir agenda. Ela pode chegar na segunda e vai conseguir agenda? Não, meninas. Ela teve que se organizar na semana passada já, porque, meninas, tá muito cheio. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui. Olha isso. Tudo isso é pra hoje e amanhã. Eu tenho que entregar hoje e amanhã. Deixa eu ver se eu consigo mostrar meu quadro pra vocês aqui, ó. Olha meu quadro. Ele tá entupido de coisas para serem feitas, né? Então, o que que acontece? Se eu não me organizar, se eu não mostrar para o cliente que eu não tenho tempo, se eu for pegando tudo que aparecer na minha frente, meninas, eu tô muito ferrada, né? Eu tô muito ferrada porque eu não vou entregar, eu vou começar a passar vergonha. E isso ajuda também nos seus ganhos, porque quando você quer atingir ganhos de 3.000 para mais, que é isso que a gente ensina aqui, né, no canal, porque a gente mostra para vocês como é possível e de que forma é possível, com que método é possível, quais são as ferramentas que você vai usando no dia a dia para você conseguir atingir esses ganhos de 3.000 para mais. Uma delas é a agenda. Ó, quanto mais o teu cliente ele entende que tem uma organização dentro do seu ateliê de costura, mais ele vai confiar em você. Porque ele sabe que se você disse não para ele, porque você tem outros clientes para atender, você também vai dizer não para outros clientes, porque você tem o ajuste dele para entregar em tal data. E isso vai fazendo com que você se diferencie da maioria da concorrência, das outras costureiras da sua região. Porque uma das maiores queixas dos clientes é: eu chego no ateliê de costura na data tal e o meu ajuste não está pronto. Eu chego no ateliê de costura, a costureira marcou comigo para me entregar e ela não tá lá. Não é só entregar. Eu vou entregar, eu vou pegar hoje e vou entregar hoje. Não, é você se organizar para entregar. Ter essa organização. Quando eu falo isso para vocês, é porque eu já cometi esses erros. A maioria das coisas que eu falo aqui para vocês são coisas que eu já passei, são coisas, a maioria não, praticamente tudo. Porque se for para mim listar todos os erros que eu tive na costura, com o cliente, no meu ateliê, meninas, dá sei lá quantos dias falando disso, porque afinal de contas são 16 anos de ateliê de costura, né? Fora o tempo que eu já trabalhei com costura também, em ateliê que não era meu, né? Eu prestava serviço. Então, meninas, olha, aí é muito desgastante quando você foge dessa organização, deixa de fazer o que você precisa fazer por conta realmente de estar perdida ali no tempo, de não se organizar. Eu tenho uma cliente que ela é uma cliente maravilhosa, ela é uma das minhas primeiras clientes, é uma cliente recorrente, que ela traz muito ajuste para o ateliê, ela agrega muito, porque as peças dela são de um grau de dificuldade, além de ajustes, ela traz customização, e ela é uma cliente fiel. Uma certa data, bem no final do ano, assim, eu deixei de marcar ela na minha agenda. Não tinha essa agenda na parede, eu tinha uma agenda no papel, né? Mas nada me impedia de marcar. Não, tipo, agenda mesmo, né? Uma agendinha. E eu não marquei. E naquela correria de final de ano eu acabei esquecendo que tinha ela para entregar. Gente, eram várias peças assim. Como eu falei, são complexas as peças dela. Tinha encomenda de peças inteiras e também tinha muito ajuste. E o que que aconteceu? Ela chegou aqui no ateliê no final de tarde para buscar o ajuste dela, né? E era de extrema importância, porque ela sempre foi muito organizada, ela ia viajar e ela precisava desses ajustes e não estava pronto. Meninas, e o ajuste dela de verdade, daria assim, tipo, fazendo de uma forma tranquila um dia todo, assim, de ajuste. Porque ela sempre é assim. Quando ela traz coisas, ela traz de sacolas. A maioria dos clientes, eles são assim, sabe? Eu fico olhando para as sacolas aqui no ateliê falando isso. A maioria dos clientes trazem de grande quantidade, porque daí eu já faço tudo numa vez, fica muito mais fácil, né, para eles. E ela chegou e eu queria morrer, porque eu olhei pra cara dela e eu lembrei que eu não tinha feito as encomendas dela. Eu achei que era pro dia seguinte, e no final do ano a gente trabalha com limite de tempo, né? Muito pequeno. Igual véspera de feriado aqui no ateliê, geralmente o limite é muito pequeno. Eu tenho que fazer essa live aqui e correr pras máquinas. Por mais que eu me programei para entregar, se alguma coisa der errado, eu não consigo entregar, né? E sempre tem alguma coisa que dá errado. Mas enfim, ela chegou, eu não estava pronto. O que eu tive que fazer?
para ela se sentir importante, acolhida, porque quando o cliente chega no seu ateliê, a roupa dele não tá pronta, a encomenda dele não tá pronta, o que ele vai achar? Que ele não tem importância para você. Que tanto faz, sabe? Que você não teve compromisso nenhum com a encomenda dele, com o ajuste dele. Ele se programou, trouxe antes e você simplesmente não fez. E eu falei, você pode pegar tudo amanhã. Eu me programei para amanhã, então você pega tudo amanhã. E ela, mas eu só posso pela manhã. Era final de tarde, meninas. E eu entupida, tinha mais compromissos e mais clientes. E aquele vucu-vucu, nem tudo tava na agenda. E eu fui ali, pensei, então tá, né? Vamos fazer tudo, né? Joguei o chapéu pro outro lado do muro, né? Pra pegar no outro dia. Meninas, eu passei praticamente a noite fazendo os ajustes delas, encomendas delas, sabe? Cheguei super cedo aqui no ateliê de costura, muito antes do meu horário. Isso foi o meu castigo, né? Isso foi algo que eu colhi, porque na verdade eu deveria ter me organizado, eu deveria ter feito, eu deveria ter falado para ela, deixado na agenda e ainda ligado para ela, olha, que eu falei o nome da cliente, está prontinho, seus ajustes estará. Mas como eu não fiz, como a cliente chegou, ela foi super, mega compreensível, porque ela é um amor, ela é uma querida, ela é uma maravilhosa, né? Ela é meu número, o cliente ideal, assim, para o ateliê de costura. E com isso eu me senti mais envergonhada ainda, sabe? Porque nenhuma cara feia ela fez. Ela super compreendeu e eu dei isso como se fosse um bônus para ela, né? Entregando essas roupas no dia seguinte, realmente me comprometi, fiz, sofri com isso. No outro dia eu tava moída, morta, com farofa. Mas só que ela viu que aqui no ateliê não era a festa do caqui, né? Que, tipo, realmente eu poderia ter errado e nunca mais isso aconteceu. Ela se passaram anos e ela é minha cliente e nunca mais aconteceu isso com ela.